Você sabe o que é medicina pediátrica, porque eu sei que você sabe. Agora você sabe o que é ebiatria e medicina antroposófica. Você já ouviu falar? Já conhece? Então vem comigo, você entrou na cápsula do som, você está falando com Perla Bia e hoje a gente vai receber aqui na nossa cápsula a doutora Alessandra Ribeiro. Olá a todos, a todas, o maior prazer, Perla, de estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre a minha paixão. A sua paixão que é a medicina? A medicina. Médica, pediatra, ebiatra e que adora a medicina antroposófica, certo? Perfeito. Então dá para você explicar para mim qual é essa diferença? O que é medicina antroposófica e qual a diferença dela para a medicina tradicional ou se ela se conversam. Tá. Uma não exclui a outra, né? Então, a medicina antroposófica, na verdade, é uma visão ampliada da medicina, mas ela olha individualmente. E é isso que fez com que eu me apaixonasse por ela. Porque, na verdade, a medicina antroposófica, ela nasceu da pedagogia. Então, na verdade, o médico é um educador e o professor é quem cura. É através da educação que a gente cura. Então, a medicina antroposófica, ela surgiu da pedagogia antroposófica, que surgiu da antroposofia lá atrás, em 1919, mais ou menos, com Rudolf Steiner, um visionário, um filósofo alemão, que, pegando uma Europa super devastada pela guerra, resolveu aplicar um pouco do seu conhecimento em uma fábrica de cigarros, Astor Waldorf, as escolas Waldorf, vem daí, né? Sim. E ele começou a educar aquelas crianças enquanto os pais estavam ali trabalhando. Surgiu aí a pedagogia Waldorf, a pedagogia antroposófica. E, paralelamente a isso, existia uma médica alemã, meio para frente, maluquetes para frente, e conheceu Rudolf Steiner e se encantou por aquela filosofia, por aquela pedagogia e pensou, acho que é possível a gente criar uma medicina usando esses preceitos. Ita Wegman, então, criou, junto com Rudolf Steiner, a medicina antroposófica. E a antroposofia, além da medicina e da pedagogia, ela também tem um olhar dentro da agricultura. A agricultura biodinâmica, ela veio da antroposofia. Então, é olhar para o indivíduo, cada ser individualmente. Então, é essa a importância. Então, a gente olha para as pessoas e não pelo que elas apresentam. Essa é a grande diferença. Você não dá só, então, atenção para aquele sintoma que ela está apresentando naquele momento. Não. Ela tem uma biografia e a gente olha para essa biografia. Um bebê tem uma biografia? Tem. Ele já tem a biografia antes mesmo de saber que ele vai ser um bebê daquela família. Quando ele já está no mundo das ideias daquela família, ele já foi gerado e ele já começa a atuar. A força dele vai atuar naquela família. E a gente vai estar acompanhando esse bebê. Então, quando chega uma família no consultório, por exemplo, eu sempre vou começar com a linha do tempo dessa criança, independentemente da idade que ela tenha. Pode ser um recém-nascido de 10 dias de vida, pode ser uma criança de 6 anos, pode ser um adolescente de 15 e pode ser a própria mãe, o próprio pai. Porque um pediatra, ele não vai olhar só para a criança e para o adolescente e para o bebê. Ele precisa olhar para a família. Porque se eu não olhar para a família, eu não consigo atuar na criança. Porque a criança manifesta a família. Ele só vai manifestar a si, individualmente, depois dos seus 14, 15 anos, ou depois dos seus 21 anos.
Existe uma explicação bem legal para isso, você estava me falando aqui. São os setênios, né? São os setênios, né? Explica pra gente o que é e quanto tempo dura. Setênios são ciclos de 7 anos Tá. de vida, né? Então, Ele o ser inicia humano, quando? Desde que nasceu? 0 dias Ou de na vida. gestação? Bom, uma coisa vai entrar na outra, Bela, mas a criança em si, quando nasceu, tá bem? Mas tem aqui o setênio da mãe. Ah, sim, que está envolvido. Tá envolvido. Sim. Tá? Em que momento essa mãe estava? Essa foi uma gestação desejada? Isso faz parte do meu questionário, vamos dizer assim, da minha anamnese. Foi desejada? Foi planejada? Há quanto tempo esse casal está junto? Como é que foi a história desse casal? Casal homem, mulher, 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 homem, homem. Porque hoje a gente tem uma gama enorme de famílias, né? Então eu preciso entender todo o contexto de história de vida dessa criança que começou antes mesmo dela estar no mundo. Porque dentro desses setênios, e a infância, ela compreende 3 grandes setênios. De 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. De 0 a 7, a criança, ela chegou ao mundo, ela nem sabe que ela é um ser humano. Ela vai aprender que ela é um ser humano. Então, a criança aprende por imitação. Por isso que essa família tem que prestar muito atenção, porque ela está aprendendo o tempo todo e vai aprender por imitação. Até os seus 21 anos ela vai aprender por imitação. Então, na verdade, o processo de educação de um filho é um processo de autoeducação dos pais. Tá. Né? O que eu falo, o que eu faço, eles estão, ó. Você sabe que você está me falando isso, a minha cabeça está aqui, né, pensando 1000 coisas. Hoje os pais têm muita dificuldade, né, Alessandra, em estar muito próximos dos filhos, porque eles têm trabalho, porque eles têm que sair cedo, chegar à noite, e às vezes essa criança está ou com a avó, ou com uma babá, ou dentro de uma creche. Ou com celular. Ou com celular, né, porque a avó está sem paciência, colocou o celular ali. Vó é difícil fazer isso. É mais, acho que a babá ir na creche. Mas isso faz muita diferença, então. Muito. Nesses primeiros setênios, o primeiro setênio é o setênio de formação do corpo físico. Vai ser forjado esse físico humano para encarnar na Terra. Veja, o sentido de encarnação não tem nada a ver com a questão da religião. Tá, mas não estamos falando do espiritismo, não é isso? É uma encarnação deste corpo na Terra. Sim. Tá? E para que esse corpo esteja num ambiente bom, o ambiente precisa ser bom. Então, esse ser humano chega solicitando isso. Esses primeiros 7 anos precisam ser plantados no mundo é bom. Porque se não fosse bom, de que valeria estarmos aqui nesse mundo? Cadê a bondade? Porque se esse mundo não é bom, o que eu faço aqui? Como eu lido com tudo isso? E a bondade, ela vem de diversas formas. Através do leite materno, através do olhar materno, através de um ambiente seguro, quentinho, acolhedor, calmo, com histórias que nos façam crescer, amadurecer, entender. Por isso que os contos de fadas são muito importantes nessa fase. Porque através dos arquétipos do bom, do mal, da bruxa, tudo isso são características humanas. E é através dos contos de fadas que a gente também vai ensinando o que é um ser humano. Essa criança vai diferenciando essas características. Exatamente. No segundo setênio, então, qual é a marcação do fim do primeiro setênio? Troca dos dentes.
O que a gente tem de mais duro no nosso corpo, no nosso esqueleto, são os ossos. Então, quando começa a troca dos dentes, o corpo está falando, estou pronto. Qual é a próxima etapa? Tá. A próxima etapa é o desenvolvimento do campo emocional. O sistema rítmico, o pulsar, o inspirar, o expirar, o contrair, o dilatar. Tudo isso começa a se desenvolver. E quando a gente fala de campo emocional, o que te vem à cabeça? As artes. Sim. É aí que entra a importância da atividade artística na vida de um ser humano. Em qualquer forma, música, dança, escrita, fazer uma escultura, trabalhos com as mãos, um manual, né? Um tricô, um crochê, tudo isso é arte. Essa é a melhor fase, então, para que os pais incentivem os filhos a realizarem algo relacionado à arte, ao desenvolvimento de alguma coisa. Sim, porque isso faz parte do ser humano. Tá. Não existe um ser humano sem arte. Não dá. Sim. Não dá, porque o campo emocional, ele precisa ser cuidado. Então vamos falar um pouco aqui da nossa situação? Vamos! Da nossa cápsula do som? Vamos! Porque como eu estava comentando com você, Cápsula do Som surgiu com a ideia da música, que era algo que, né, que todo mundo que está aqui dentro desse estúdio adora. Mas o som não é unicamente música, né? O som, ele é muito mais... Ele é tudo, né? Ele está em tudo, né? Coloquei aqui, ó. Isso é um som? Pode ser bonito para uns. Aqui, ó. Esse é lindo, esse é lindo. Para uns muito bonito, para outros irritante, para outros... O som é tudo, e o som, ele é uma vibração. Então, isso faz muita diferença quando nessa criança, você como pediatra, você como essa pediatra diferenciada aí, que vê o ser como um todo, e não unicamente com aquele sintoma que chegou para você. Com aquela dificuldade. Com aquela dificuldade que chegou ali, mas faz muita diferença nesse período, essa criança estar em contato com o som, com a música, no caso aqui da gente? Totalmente. Na verdade, a criança já está em contato com sons muito antes dela estar no mundo, dela nascer. Já dentro da barriga da mãe, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do ruído branco, que é o ou o barulho de liquidificador, de secador de cabelo, né? Que é um barulho que aquece a criança e dá um conforto. Se a criança está muito agitada, os bebezinhos, né? E a gente pega esse bebê no colo, acolhe esse bebê e suavemente ele acalma. Ele acalma. Porque já é algo que ele está acostumado, ele conhece. E é um lugar de conforto, onde ele se sentia bem. Sim. Quantas vezes a gente estimula, porque eu também atendo já desde o pré-natal. O pediatra, ele precisa fazer parte do pré-natal. Ele faz parte. Isso é comum ou não? Não. 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 Dentro da medicina convencional, poucos. É mais quando a gente parte para uma ampliação dessa medicina, das integrativas, da antroposofia, eu faço questão de atender no pré-natal. Porque eu preciso conhecer o terreno na qual essa criança está e como está esta mãe. Porque muitas vezes eu preciso cuidar dessa mãe, já pensando em cuidar do bebê, né? Fora que a gente já vai conversando tantas outras coisas, do cuidado com esse bebê, dos medos que essa mãe tem, principalmente as mamães de primeira viagem, né? Trazem muitas inseguranças, então, e não só as mães, os pais também, né? O que esse homem, o que vai ser exigido dele, o que será essa nova família, esse novo corpo familiar, porque por enquanto temos 2, mas daqui a pouco vai vir mais um ser, então precisamos rearranjar, né? Existe uma crise para rearranjar.
E muitas vezes casais esquecem que antes de vir o bebê, eles eram um casal, né? E que muitas vezes acabam se distanciando. Depois do nascimento. Depois. E isso é muito delicado, porque se esse distanciamento não for olhado, opa. Você usou a palavra é muito delicado, porque você é uma médica delicada. Mas você usou a palavra delicado, mas pode-se dizer que essa palavra também diz sobre prejudicial ao bebê? Sim. O bebê, ele está extremamente conectado, nos primeiros 7 anos de vida dele, conectado com essa mãe. Tá. Então, tudo o que essa mãe sente vai para o bebê. Tudo que ela experiencia em dificuldades, inclusive físicas, vão para o bebê. E se o pediatra não estiver atento a isso, ele não consegue cuidar com excelência dessa criança. Você sabe que você está me lembrando? Uma vez eu li alguma coisa, não sei onde, mas eu acho que era uma pediatra. Eu não lembro se era uma pediatra, mas acho que era uma pediatra escrevendo. Na barriga, o bebê sente a vibração sonora da voz da mãe. Ele não só ouve a voz numa questão mais distante, mas ele sente a vibração, porque a gente tem uma vibração quando a gente faz uma, Sim, né? Quando a gente sim. coloca a nossa voz, são cordas vocais. Ele sente essa vibração. Então, quando uma mãe está calma, ele sente a vibração que a mãe está calma. Sim. Quando a mãe está gritando, ele sente o nervoso que a mãe está tendo, ele tem a mesma sensação. Tem. Então, ela falava muito sobre isso, acho que deve ter sido na época que eu estava grávida, que eu li isso, gente, mas já faz muito tempo. Eu li e ela falava o seguinte, cuidado com o que você manifesta, como você se manifesta na gestação, porque esse bebê está sentindo o que você está sentindo também através da vibração das suas palavras. Então, quando você tá xingando alguém, quando você tá brigando com o marido, quando você tá brigando e você aumenta essa voz, você aumenta a frequência dessa voz, tudo isso tá passando para ele e isso faz diferença depois. Então, é isso mesmo. É isso, as palavras têm poder. E tem um professor japonês que fez uma pesquisa belíssima sobre as frequências das palavras na água. É o professor Emoto. Matsumoro Emoto. Professor Emoto. Ali, se quem quiser pesquisar, você acha. Então, ele colocou, por exemplo, o som do Beethoven. Os cristais de água vão se harmonizando e formam partículas hexagonais. Parece um floco de neve, sabe? Sim. Harmônico. Ao mesmo tempo, ele fez também uma demonstração de alguém gritando. A molécula de água tomou uma forma completamente assimétrica. Então, as palavras têm poder. A gente não faz ideia de quanto isso reverbera numa criança. Até porque essa criança é formada de quantos % de água? Só 70%. Só? O bebê, 85%. O bebê é mais do que o adolescente adulto. Sim, nós vamos desidratando ao longo da vida. Tá. Por volta dos 80 anos, temos 25% de água no nosso corpo. Né? Mas ele é pura água. Sabe uma uva? Que vontade de morder? Sim. Uma uva. E então, a gente precisa prestar atenção. Se é tanta água assim, tudo vibra, reverbera nele. Quando a gente briga com uma criança, quando a gente fala coisas para essa criança, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso fica printado nela. E ela não entende, né? E aí vem as dores das crianças feridas, que a gente muitas vezes ainda na vida adulta está lidando com tudo isso. Tá. Né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, sim. Essas palavras vão reverberar na criança, além do que a própria bioquímica, né? Uma situação de estresse, luta e fuga, a gente libera cortisol, adrenalina, sim. Tudo isso vai para o bebê. E ele manifesta esse medo,
Ele manifesta tudo isso dentro da barriga. Que responsabilidade, hein? Ter um filho é muita responsabilidade. Por isso que eu falo, primeiros 7 anos o mundo é bom. Segundo setênio, no mundo emocional, o mundo é belo. Então, quais são as belezas da vida? E vale a pena a gente fazer um recorte aqui, Perla, no segundo setênio. Aproximadamente dos 8 aos 10 anos, a criança mergulha no seu mundo inconsciente. E é quando ela começa a ter medo. Medo de quem cuida dela deixar de existir. Que vai ser de mim. Do sozinho? Do sozinho. Se eu morrer, o que é morrer? Tá. Meu pai e minha mãe não são super-heróis, são seres de verdade, com qualidades, com dificuldades. E é nessa idade, porque é essa idade que ele começa a sua travessia para ir embora à infância e chegar à adolescência, para chegar ao jovem. É aqui. Então... É o pré-adolescente ou eu falei besteira? Hoje fala-se pré-adolescente. É porque tá cada vez mais... Esse termo, assim, a gente até usado, fala. Mas, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, a adolescência compreende dos 10 aos 20 anos. Dos 10. Se bem que não é 20 anos, é um pouco mais, é 24. Por quê? Porque é com 24 que ocorre a maturação do sistema neurológico pré-frontal, a parte do nosso cérebro que nos dá o freio, o juízo, o vamos pensar, vamos elaborar isso aqui melhor, que só vai maturar por volta dos 24 anos. Né? Então, sim, é um preparo para essa travessia, e a gente chama essa fase de 8 a 10 anos de Rubicão, reportando ao Rubicão, rio, lá atrás, onde a gente sabe que houve uma grande travessia por parte de Alexandre o Grande, que fez a travessia com seu exército e conquistou o império ali, através, porque era um caminho sem volta, ele sabia disso. Não se voltava mais, a partir do momento que eu decidi fazer essa travessia. E assim não existe volta, eu não consigo mais voltar para a infância. Vai surgir um jovem aqui, né? E aí vem, nos 14 anos, vem a fase que eu brinco, né? Animal Planet, e que eu amo, por isso que eu trabalho com vocês, adolescentes. Então, aí, vamos lá, que eu perguntei logo no começo do vídeo, você sabe o que é ebiatria? Porque não é uma palavra usada assim como é a cardiologia, a pediatria, né? Gente, pediatria não é cuidar do pé, né? Não. Né? Não é. Não. A gente brinca com isso, mas ebiatria, a maioria das pessoas, assim, sabem o que é, né? Isso, meus alunos, porque eu sou professora universitária, eu já chego falando, não é herbiatria. É ebiatria, né? Ebiatria. Com H. Com H. Hebe, a deusa da juventude. Não sei, os mais antigos se lembram da Hebe Camargo. Aquela mulher transbordava alegria, né? Ela era solar. Então, nada mais certo do que um nome de uma pessoa, porque era o nome dela mesmo, Hebe, né? E então vem disso, vem da deusa da juventude, Hebe. E é cuidar do adolescente. E é importante reforçar, assim, que a consulta do adolescente é completamente diferente da consulta da pediatria. É a puericultura também do adolescente, quer dizer, é o olhar na promoção da saúde do adolescente, né? Assim como a puericultura da infância é o olhar para a promoção da saúde da criança. Mas o que é importante aqui, esse ser está em pleno desenvolvimento da sua autonomia, né? Tá. E nessa fase, o terceiro setênio, é a fase, o mundo é verdadeiro. O adolescente, ele quer a verdade. Chega da bondade, isso já está dentro dele. Chega de contos de fadas. Tá.
Chega das artes, da beleza, não que ele excluiu, está tudo dentro dele já. Mas agora eu quero a verdade. E aí ele precisa se afastar do núcleo familiar. Pai e mãe, ele não rompe, mas ele se afasta. Porque se ele não faz esse movimento de afastamento, a individualidade dele não ancora. O eu dele vai ancorar ali. E ele precisa ter esse afastamento. E é o momento onde a gente vai perguntar pela primeira vez na nossa vida, quem sou eu? E o pai tá perguntando, de onde veio tanta rebeldia? Pois é. Aí que eu chamo. Será que é rebeldia? Então, será que os pais às vezes não entendem o que é essa fase, por isso que ficam tão preocupados? Porque é uma preocupação. Você começa a sentir que eles falam, tá se afastando de mim, peraí, tá com umas ideias estranhas, tô perdendo controle. É a falta de saber, então, o que realmente está acontecendo. Porque não tem rebelde ali. Não! Acredito que todos nós passamos pela adolescência. Ninguém já nasceu pai e mãe. Sim. E o que acontece muitas vezes é a gente esquecer quem fomos nós ali naquela época, né? Obviamente, o mundo sofre transformações, né? E a gente precisa estar antenado nessas mudanças para a gente oferecer para os nossos filhos. Mas assim, o que mais o adolescente quer é presença. Sim. É presença. Ele não quer tecnologia, celular, cala a boca. Ele não quer isso. Ele quer presença. Porque ele está com um mundo de angústias dentro dele. E como ele se afasta dos pais e da família e se aproxima dos amigos, que são tão adolescentes quanto, e estão com as mesmas angústias, os mesmos porquês, os mesmos senãos, né? E senãos. Então, assim, ele quer presença, ele quer, às vezes, colo. Ele quer que alguém o ouça. Só isso. E ali no consultório, muitas vezes, é o momento disso. Porque na consulta do adolescente, eu entrego para ele essa autonomia. É importante que ele entenda o que está acontecendo com ele, porque a partir de um certo momento, ele se torna responsável por ele. E ele vai caminhar sozinho. Então, é importante que ele entenda como é importante cuidar de si, como hábitos de saúde são importantes, como é importante eu cuidar da minha alimentação, do meu sono, eu praticar uma atividade física, eu ter um ciclo de relações saudáveis, tanto familiares quanto sociais. Eu ter uma espiritualidade, lembrando que somos seres espirituais. Não acredito em nada, tudo bem. Também está bem. Mas tenha algo ali, uma chama em você, que te conecta com algo, nem que seja apenas com você, né? Então, o adolescente ele vai em busca disso e a consulta é assim, é desenhada dessa forma. Então, vem primeiro a família junto com o adolescente, me colocam algumas questões, tem questões que o adolescente não vai nem saber me responder, né, da gestação da mãe, coisas que ele não vai conseguir saber. Aí, esse momento com a família e com ele cessaram, ok? Agora é o momento do adolescente ficar comigo, se ele assim quiser. Ele é que vai organizar a consulta dele. Se ele não quiser que a família se retire, tudo bem, ninguém vai ser arrancado. Vão ser feitas algumas questões para ele. Como é que ele gosta de ser chamado? Como é que ele está na escola? Ele tem amigos? Ele já sofreu bullying? Ele pratica bullying? As questões da sexualidade, sonhos. Adolescentes estão chegando para mim, não sonho nada, pelo amor. Como um ser na idade de sonhos chega para mim, não tem sonho.
Então, tudo isso já vai fazendo com que eu desenhe como é que está essa saúde, além da física, essa saúde emocional dele. Porque isso se manifesta na saúde física, né? Sem dúvida, né? Às vezes você como médica, eu imagino aqui, você poderia simplesmente olhar isso e passar um medicamento Uhum. e remediar aquela situação. Mas da maneira como você está dizendo para mim que você trabalha, você às vezes consegue solucionar aquela dificuldade física porque você pescou Sim. o que está causando aquilo. É isso. Exatamente. Eu não vou excluir, muitas vezes, a necessidade de uma medicação. Sim, sim. Porque muitas vezes ele está numa crise tamanha que eu preciso sim lançar mão de um químico. É porque aquilo é real, né? Real. Aquela dificuldade física se torna real, ela é real. Exato. Então, se ele está com uma infecção, eu vou entrar Sim. com algo para cuidar daquela infecção. Enfim, eu vou olhar para o que está acontecendo sem esquecer de coisas que podem estar causando aquilo que está acontecendo. Tá. Né? Porque está agravando aquilo também. Exato, porque as doenças emocionais, elas vêm surgindo de uma forma sutil, até que elas tomam conta do físico, né? Uma mudança de comportamento. Olha, meu filho só fica no quarto para alguém que não tinha este temperamento. Então, são coisas... ele está muito isolado lá na escola, houve uma queda do rendimento escolar, ele só está usando blusões e está um calor de 40 graus lá fora, né? Então, você tem que estar presente. Tá. Não dá... Eu entendo toda essa questão, que a vida hoje está tumultuada, pai e mãe estão trabalhando fora, que a gente precisa muitas vezes delegar os filhos Exato. para a escola, para babá, cuidadores, avós, e infelizmente para as telas, que isso não dá. Fazer a terceirização do cuidado para uma tela é o que a gente está vendo. Para uma pessoa até aceitável, né? Desde que essa pessoa respeite o que os pais querem, inclusive, né? Sim. Eu acho que isso é importante também, né? Porque senão a gente cria uma confusão naquela criança, né? Tá. Os pais têm um estilo, eles têm uma certa organização com a criança, aí vem as avós e pronto, estraga. Alta permissibilidade. Desculpa, tudo. vovós. Não, eu amo vocês, Também, avós, vocês são muito brincadeira. queridos na minha vida. Mas assim, a gente precisa olhar se aquilo não está prejudicando, né? Por exemplo, Sim. lembrando aqui que a gente está no setembro, dentro da pediatria, setembro laranja, né? Que é o combate à obesidade. A obesidade é uma epidemia. Entre as crianças também, Entre as né? crianças. Eu pego crianças hipertensas, né, com alterações muitas nos seus exames, alterações que eu falo, nenhum adulto deveria ter, né? E aí você fala, o que está acontecendo? Essa criança fica o dia inteiro na escola, a família não prepara um lanche legal, bota um monte de pacotinho, que eu brinco, vamos descascar mais e desempacotar menos. Vamos ver rótulos, por favor, né? Porque aí a nutrição é o que constitui essa criança, esse adolescente, esse ser humano, né? Então, o que você está dando para ele comer? Pacotinho, um monte de bugiganga que eu não consigo entender o que está escrito ali. Exato. Né? Cheio de aditivos químicos, açúcares, 500 tipos de açúcares, maltodextrina, xarope de milho, de glicose, enfim, né? E você vê aquilo tudo, corantes, e você vai dando aquilo. É a facilidade, né? Então, mas é uma facilidade que vai nos aprisionando. Custa caro. Custa caro, custa a saúde. Vai custar. Mais cedo ou mais tarde. Tenho crianças desenvolvendo pedras na vesícula. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas,
porque a gente abre, sim, essas dificuldades todas, esses desafios em toda a saúde, né? Vai impactar de uma forma importante. E saúde mental tem a ver também com isso, né? A gente sabe que eu nem falo alimento, esses produtos que colocam para a gente comer, né, que não tem nutriente algum, eles vão impactar no nosso terreno biológico, Sim. no nosso intestino, nas nossas bactérias do bem. O eixo intestino-cérebro é o que norteia toda a nossa saúde. Ou a gente vai alimentar as bactérias do bem, ou as que não são do bem, né? Comida de verdade alimenta do bem. Então, saladas, legumes, comida colorida que eu falo. Sim. Naturalmente coloridas, né? Não com corantes. Não com corantes, né? Então, são coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Porque a gente vai adoecendo pouco a pouco. Me diz se eu tenho razão, é polêmico, mas é real. Se você puder ficar com seu filho, pelo menos nesses primeiros 7 anos, seria o ideal? O ideal, mas eu vou reduzir até um pouco, mas nos primeiros 2 anos de vida, são os primeiros 1000 dias de vida da criança. Que é o contato direto. Se a gente cuidar desses 1000 dias, certamente eu terei uma criança saudável. Tá. Um adulto saudável. O que são os primeiros 1000 dias? Os 265 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano de vida. Isso compreende 1000 dias de vida. E eu, dentro da minha prática, eu pego muito firme nisso. Eu desenhei todo um cuidado olhando para esses primeiros 1000 dias de vida. Tá. Quando a gente cuida dessa mãe, dessa gestação, desse bebê no primeiro ano, desse bebê no segundo ano, nutrição, sono, brincar na natureza. Eu falo, as melhores vitaminas são vitaminas N e a S. N de natureza e S de sujeira. É aí... O pior é que a gente faz totalmente o contrário, doutora Alessandra. A gente não quer colocar na sujeira, não põe o pé na areia porque o cachorrinho faz xixi ali. Põe ali porque tem terra, tem minhoca, A gente sempre faz exatamente o contrário. Bolhas, né? Bolha. Você coloca seu filho numa bolha e não deixa ele encostar na sujeira. E ele vai adoecendo, né? E aí, em detrimento de tanto cuidado, essas crianças de apartamento, sim, que não tomam sol. O sol é vida, por favor. Além disso, a gente faz a vitamina D através do sol. Então, a gente precisa disso. Somos seres vindos da natureza, inclusive, né? É a nossa raiz. Não tem, sim, como pensar de outra forma. Então, é muito importante. Fora que, quando a gente vai num parque... A gente pode promover um piquenique, brincadeiras ao ar livre, tudo isso é convívio e vai gerando memória afetiva, que é muito rico. Lá na frente, quando o seu filho for pai, ele tem essas memórias dentro dele e ele vai trazer tudo isso, sabe? A hora do almoço do domingo, essas coisas surgem. Você vai conversar sobre isso, e isso é qualidade de relação também, né? Levar seu filho para a feira, vamos escolher hoje o que a gente vai fazer? Você vai escolher. Então vamos pegar uma fruta, olha que cheiro gostoso. A feira, os verdes, não é? Né? São várias cores, tonalidades, várias tonalidades do verde. E as frutas, né? Texturas, cheiros maravilhosos que saem dali. Tudo isso a gente também está estimulando os nossos órgãos dos sentidos. Vamos pegar, vamos melecar, né? Eu lembro uma vez a minha filha mais velha, que vai fazer 25 anos agora, segunda-feira, ela adorava sentar assim no pezinho da jabuticabeira e comendo uma atrás da outra. E tinha uma goiabeira também. Uma vez ela pegou uma goiaba e passou no rosto todo dela.
E é isso, sabe? Tá faltando o contato com os animais. A gente tem hoje em dia, né, a terapia assistida pelos animais, que são aquelas animais que vão para ambientes hospitalares. Sim. A diferença que tudo faz. Eu lembro que uma vez, quando eu era diretora do Hospital da Criança lá em Guarulhos, eu promovi uma semana de medicina integrativa, com várias atividades, desde nutrição, musicoterapia, animais, contato com a natureza. E eu lembro que no dia que foram os animais, a minha amiga, que até é uma psicóloga e trabalhou, querida Márcia Galho, ela falou assim: através do olhar do animal, eu devolvo a humanidade. Isso para mim me bateu. Porque através do olho do animal a gente recupera a nossa humanidade. E eu vi colegas rolando no chão com os cachorros ali dentro do hospital. Falei, olha isso. E é isso. Sim. Né? A gente tinha uma paciente que ela tinha uma gata. Agatha. Sim. Que essa criança tinha convulsão. Antes dela ter crise, a gata já ia chamar a mãe. Ela já tinha essa percepção que algo ali estava diferente no corpinho da criança. Exato. Eles trazem isso, né? Então, eu sou cercada por animais. Dentro da minha casa eu tenho 2 cachorras e 3 gatos. Então, isso faz tanta... Sabe o que você estava falando disso? Você me fez lembrar de algo muito recente e muito dolorido. Eu perdi uma prima em julho do ano passado, com 39 anos, de câncer, um câncer bem, bem complicado, leiomiosarcoma. Ela ficou 2 anos numa situação difícil e ela estava dentro do hospital do câncer de Barretos. Sei. Que famoso lá. Não, eu não conhecia. A gente conhece, mas assim, né, doutora Alessandra? É bom. É bom. Não, hoje eu posso falar que eu conheço, porque eu estive ali com ela, eu passei alguns dias com ela, eu dormi com ela ali. E aquele hospital é maravilhoso, porque ele não só ajuda o paciente naquelas dificuldades, mas com um psicológico também. E ela tinha uma gatinha, essa minha prima, que tinha acabado de perder a mãe em abril da mesma doença, né? Então, no hospital, todos conheciam as duas, a mãe e a filha. Minha tia faleceu em abril, ela faleceu em julho, da mesma doença, mesma situação. E elas tinham uma gatinha. Essa gatinha estava muito chateada. Ela mudou, sabe? Essa gatinha mudou totalmente o comportamento dela, porque já estava com a família há muitos anos, com as duas. Já tinha perdido a minha tia, então a gatinha... ela não estava conseguindo entender sozinha em casa o porquê da Letícia não estar ali, né? E o hospital, e a minha prima super preocupada com a gatinha. E muito ruim, ela estava numa situação bem difícil mesmo, né? E o hospital liberou para que a família levasse a gatinha. Então a minha tia levou, uma outra tia levou a gatinha lá. Eles colocaram a maca da minha prima num ambiente exclusivo lá, que eles têm pra isso. E ela ficou com a gatinha ali durante algum tempo. Ela teve uma melhora. A gatinha ficou diferente depois, sabe? Então, assim, aquele amor do animal com ela modificou pelo menos aqueles momentos finais, entende? Sim. Não salvou ninguém, não era aquela situação assim, Deus quis e aquilo. Mas trouxe um conforto, trouxe, né? Que eu trouxe falo, trouxe um quentinho, exato. Né? Que é importante. Eu acredito que os animais têm essa função de trazer esse quentinho, esse conforto. E qual é o som deles? Eu vou te contar outra coisa. Qual é o som? Peraí, volta nisso que eu vou te contar outra coisa. A mãe, elas tinham também um problema visual. Era difícil ali a situação da minha família, né? Dessa minha tia, dessa minha prima. Elas tinham um problema visual, elas eram deficientes visuais. A prima com um pouco, enxergava um pouquinho, a tia já não enxergava mais nada. Já era, né? Ela era cega total. A gatinha era brava.
em casa, em situações normais. Arranhava todo mundo, atacava todo mundo. Menos a minha tia. Olha só. A minha tia não tinha visão, então ela fazia isso na gata, entendeu? Você é. Ela colocava a mão em todos os lugares, ela virava a gata. Nunca essa gatinha atacou a minha tia. Olha Nunca. só. Nunca. Minha tia virava ela de ponta cabeça. Ok. A percepção do gato de que a minha tia tinha uma deficiência visual e não estava vendo Exato. o que estava fazendo. Exatamente. Entende? Então isso que você está falando para mim, eu me lembrei disso, olha só. É. Que interessante, viu? E isso que os animais fazem. E o som? Fala do som. Além do som. Então, o ronronar, É. o miado, eles têm diferentes sons para se comunicar conosco, né? O ronronar quando eles estão gostando, que faz aquele, né? Aí amassa o pãozinho, ou quando não agradou, né? Ou miau. Então, vejam, eles têm diferentes sons. Os cachorros, a mesma coisa, né? As baleias, Sim. todos os animais têm sons, né? E que comunicam com a gente. Então, tudo isso é muito rico. E a gente precisa estar presente em nós para perceber tudo isso. Porque senão a gente fica completamente desconectado e a gente fica desequilibrado nessas desconexões todas, né? Acelerados. Calma. E aí nessa fase Animal Planet, né? Onde vem a verdade, eu gosto muito dessa imagem. Então, eu me espelho no outro, que é semelhante a mim, para que eu me reconheça. Esse é o adolescente. Eu vou me reconhecer através do outro. Por isso que eles vivem em grupos, junto com outros adolescentes. Eu não vou me reconhecer no meu pai, na minha mãe. Tá. Eu já os reconheço enquanto meus pais, autoridade sobre mim. Agora eu preciso me achar aqui. A verdade, como é que tá, né? E eles precisam dessa verdade. Eles precisam do senso de coerência. As coisas têm que ter coerência para se construir coisas boas. Porque senão, se não há coerência, fica tudo bagunçado, desordenado, né? E aí essa é a consulta do adolescente. Aí tem, claro, a questão do exame físico, tem adolescentes que ficam mais confortáveis se a família está junto, tem adolescentes que não ligam e tudo bem. E aí, no final da consulta, eu vou novamente, entra a família, o adolescente sempre vai ficar, para a gente passar as coordenadas do cuidado. Tem coisas que dizem respeito ao adolescente, tem coisas que dizem respeito à família junto com o adolescente, né? Só que uma coisa é importante, existe ali um tratado, um trato de lealdade entre o ebiatra e o adolescente. Tem coisas que o adolescente vai falar para mim que eu não vou falar para a família, desde que ele não esteja em risco. Sim. Porque se ele estiver em risco por alguma situação, eu vou precisar abrir para ele, colocar, olha, você entende que essa situação é necessário? É necessário uma rede de apoio? Que você sozinho não dá conta de tudo isso? Então, eu vou precisar abrir para sua mãe, para o seu pai. Tudo bem? E você está junto. Ele não vai sair da sala em momento algum. Porque ele é o protagonista de toda essa história, né? E é muito legal essa construção. Porque quando você adquire essa confiança, é muito legal. Você deve ter resultados Tenho. maravilhosos. Tenho. Hoje eu já tô... Faz 30 anos que eu tô nessa vida, né? Você começou com 2, então? Mais ou menos. Mais ou menos.
Com 2 você já queria ser médica, vai. Já, eu fui aquelas, assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa, a Alessandra. Doutora Alessandra Ribeiro, podemos encontrar várias pediatras como a Alessandra Ribeiro ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Bom, como eu, sou eu, né? Ah, sim, você é você. Tô brincando, Tô mas dizendo assim, alguém que eu tô tenha que tem essa visão. Existem já colegas que já ampliaram um pouco essa visão. A medicina, eu falo para os alunos, a medicina a gente precisa carregar com M maiúsculo. Estar a serviço. Estar a serviço da medicina. E não ao contrário. Porque quando você faz com que ela esteja a seu serviço, ela se corrompe. E isso não é medicina. Então, a medicina, ela precisa ser levada com o seu M maiúsculo, com honra, com muita honra. Curar quando possível, auxiliar se necessário e consolar sempre. Essa é a medicina. E aí, existem, graças ao bom Deus, colegas que já estão nessa... Já perceberam que a pediatria vai muito além, né, de receituários formatados, engessados. Hoje em dia a gente prescreve contato com a natureza. A gente prescreve, por favor, aula de música, artes, né, para a família. Eu faço prescrições para a família, tem para criança. Todos têm que cuidar de um papel ali, né? Hoje o médico não para de estudar, né? Nunca, né? Eu faço uma pós-graduação maravilhosa, que é em nutrologia. Essa pós-graduação da doutora Natália Crispim, um beijo imenso, que assim, é uma visionária, essa querida colega pediatra, sabe? Criou um curso maravilhoso, uma visão de ser maravilhosa dentro da pediatria. Ela tem outras formações também, ela faz a formação em pediatria integrativa, enfim, é uma visionária dentro, né? E é uma pessoa maravilhosa. Então, existem sim, né? Graças a Deus que a medicina e a pediatria precisam desses profissionais. E assim, que fique claro aqui para quem está ouvindo a gente, né, doutora Alessandra, aqui, a medicina antroposófica, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Não é algo, charlatanismo, não é não. Não. Não é nada, né, que tem pessoas que podem achar ali, como algumas pessoas comentam até da medicina integrativa, né, isso não funciona, isso é besteira, Não. isso é algo que estão inventando, né, então ela é reconhecida. Ela é reconhecida como uma prática médica, ela está dentro das práticas integrativas complementares em saúde, as PICs, desde 2006, então assim, inclusive o Ministério da Saúde, sim, né? Sim. Então, ela está mais do que reconhecida, né? Cursos de formação seríssimos, né? Então, não tem nada a ver de holístico, assim, algo não palpável, tá, né? Existem muitos estudos científico também, né? Sim, sombra de dúvida. E em relação ao SUS? Porque essa consulta que você está me dizendo, ela não dura 10 minutos, né? Não! Ela dura 15 minutos, onde você está mais preocupada em colocar no prontuário ali. Na verdade, Perla, a minha consulta começa antes de você estar comigo presencialmente. Você faz o agendamento e aí a minha assistente querida já manda um questionário pré-consulta. Tá. Porque eu já vou entrar nesse campo, eu já vou entrar em contato com essa criança, esse adolescente, essa família, essa gestante, tá? E aí eu já vou organizando na minha cabeça, né? Então, quando chegar
presencialmente ali comigo, eu já sei com quem Tá. eu estou falando, né? Não tem surpresa nenhuma ali para Não, você. mas mesmo com um questionário, etc., a minha consulta é longa. É longa. Mas assim, para um médico de SUS ou para um médico de convênio, doutora Alessandra, você diria o quê? Porque a pessoa pode olhar, ela pode estar assistindo você agora e falar, eu não tenho condições nenhuma de repente aderir ou conhecer mais um pouco da medicina antroposófica e colocar na minha consulta, porque eu tenho 15 minutos para terminar minha consulta, para colocar lá no sistema, no prontuário, que você sabe que é assim, né? Tem que ser ali rapidinho. Sim. Então eu não tenho como. Existe, pelo menos o iniciar ali, de você conseguir fazer alguma coisinha? Tem. Quando a gente tem um porquê, a gente acha o como. Tá. Essa frase é É só maravilhosa do Viktor Frankl, né? Que foi aquele psicanalista, psiquiatra que escreveu, me fugiu o nome do livro agora, criou a logoterapia, viveu em campos de concentração e saiu vivo, né? Em busca de sentido, o nome do livro. Então, meu caro colega do SUS, de convênio, eu já estive nesse lugar, tá? Eu não vou falar de um lugar distante, porque eu já fui do SUS, sou apaixonada pelo SUS. Você tem 15 minutos, então assim, se você tem 15 minutos na sua consulta, você vai... É o volume, né? Exato. Você vai otimizar a sua consulta. E se em 15 minutos você não conseguiu otimizar e tem muitas coisas a fazer, marque com mais frequência aquele paciente. Vale a pena. Então, aumente a frequência de você rever este paciente. Isso aqui não ficou muito claro, mas acabou o tempo, eu vou resolver isso aqui. A gente tem que estabelecer as prioridades do que... E o médico, doutora Alessandra, para quem é paciente e está assistindo, ele tem esse poder, né? Tem. De pedir uma remarcação, Claro. Né? Porque às vezes o paciente tem aquela dificuldade que vai remarcar só daqui tantos meses, mas você como médica, você tem esse poder. Tenho essa autonomia. De falar, não, eu quero ver esse paciente daqui tantos dias. Você tem essa entrega autonomia. o papelzinho para a pessoa e fala, olha, você pede na recepção, eu quero te ver tal data. Em 15 dias, enfim. Aí você que vai organizar o plano de cuidado. Aí você, dentro daquele volume enorme que você tem ali no SUS, você consegue acompanhar aquele paciente... Consegue. E implementando essas técnicas. Quando você tem um porquê, você acha o como. Não tem outra coisa a dizer. Ótimo. Né? Porque senão a gente fica, Perla, terceirizando. Porque o SUS é desse jeito. Sim. E aí a gente fica patinando. Né? Então o SUS é desse jeito. Você está inserido nisso e você não concorda com isso, então você... Ele é pelo volume, não é? Né? Não tem como não ser pelo volume que existe. Exato. Então... tem como a gente O convênio é um pouco diferente ou é só a minha percepção? Não, é mais ou menos isso. Também dá para controlar o volume, né? Eles aqui não controlam. Mas também é essa política da quantidade versus qualidade, né? Tá. Então, infelizmente, as grandes empresas são assim, funcionam à base do lucro, né? Sim. Mas você, enquanto médico, é que assim, no convênio, eu já não sei... um tempo mínimo para não glosarem aquela consulta, né? Então, você tem um tempo, sim, senão eles não vão pagar. E aí, você tem que também estar atento a isso. O tempo você está dizendo o tempo da remarcação, né? Da remarcação. Da volta do paciente. Porque você tem a possibilidade de fazer um retorno, né? O retorno está dentro de um X tempo ali, 10, 15 dias, e depois disso já não é mais retorno, é uma nova consulta. E aí você vai marcando. Achando como. Vai, você acha como. Tem um Gostei, porquê. Gostei, você vai achando como ali, então tem como. Tem. Doutora Alessandra, o que é esse livrinho que você trouxe aí? Fala pra gente. Gente, então, esse livro é um livro que eu estou estudando, chama-se A Harmonia do Corpo Humano, tá? Do Armin Husemann. É um livro que fala sobre os princípios musicais na fisiologia humana. Ou seja, ele une aqui a música em toda a nossa conformação e funcionamento.
Então, para quem ama a música e ama a medicina, Tá indicado. faço um convite aqui. Vamos Né? ver. É um livro maravilhoso, gente. Tá eu vendo? eu não paro de ler, de estudar, de coisas assim. Muito bacana, muito bacana. Você tá na rede social, Tô, eu te encontrei ali, né? sim. Eu vi seus vídeos, falei, gente, que essa médica é diferente. É, Essa médica é diferente. Pode falar que tá fora da caixinha, não? pode. Né? Pode. Eu não gosto Mas de ficar é aprisionado em caixinhas. Mas é ótimo. E assim, a gente como... Nós estamos do outro lado, doutora Alessandra. Perla está do outro lado. Eu não sou médica. Então, eu me consulto Sim. com o médico. Então, assim, hoje, as pessoas buscam tanto esse olhar que você tem, é a minha percepção, porque é o que eu busco. Quando eu faço uma consulta, eu busco esse olhar, poxa, olha para mim, olha o que está acontecendo no total, né? E aí eu brinquei com você um pouquinho antes da gente começar, eu falei assim, eu sou fisioterapeuta, mas eu não posso tratar o joelho, né? Eu tenho que tratar a pessoa. Tem uma pessoa Não é? Tem uma dentro pessoa daquele joelho, atrás né? daquele no meio daquele joelho. Não, aquele joelho está no meio de uma pessoa. Então, não dá para ficar dividindo, né, Não. o paciente. Às vezes a gente acaba sentindo isso, até como paciente, até como pessoa que está buscando por alguma dificuldade. Puxa, vai no urologista para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. De repente, dá uma impressão que aquele rim trabalha sozinho, não precisa de mais ninguém, né? A bexiga tá ali, mas o rim não tem nada a ver com isso. Não se conversa, né? Tá tudo desconectado. Tá dando uma impressão nessa loucura que a gente tá né, nas consultas que a gente vai. Eu tô falando como paciente, né? Hoje que tá tudo muito dividido, né? Eu preciso ir no médico para cuidar do meu rim, no médico para cuidar do meu... E de repente ninguém olhou que aquilo é uma máquina e que aquilo tá se conversando o tempo todo, né? E aí eu tomo um remédio para isso, outro remédio para aquilo, outro remédio para aquilo. E que cuidado, que esse remédio vai fazer mal, sabe? E aí no final eu saio com o fígado danado, porque tanto remédio que eu tomei para tudo. O estômago também. O estômago também tem que tomar o omeprazol, senão não vai. Então ver, assim, um médico com formação médica, com conhecimento, com especializações e falando da maneira como você fala para as pessoas que não conhecem a medicina, que não estão familiarizadas com a medicina, isso é maravilhoso. Porque a pessoa consegue entender você, a maneira como você trabalha, você está ajudando muita gente. Eu acredito que sim. É algo que eu faço com extrema paixão. E eu vejo que, inclusive, os meus colegas estão adoecendo, né? Os cuidadores estão doentes. Então, eu lembro numa época que eu trabalhei no SUS, enquanto médica da estratégia da família, porque eu fui me desafiar, fiquei 15 anos, eu me apaixonei. Aí eu percebi o quanto eu amava também a velhice, que é um outro extremo, né? São outros sons. E como me angustiava olhar os cuidadores desses idosos. Não só médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fono, mas o próprio familiar. O como ele adoecia, porque ele não se cuidava. E ao observar... Só se entregava? Só se entregava. Tá. Ele não tinha um momento de respiro. Era só exaustão. Não tinha, ó, sabe? E aí, isso me chamou a atenção porque eu comecei a perceber os meus pares, o quanto adoecem também por não se cuidarem. E a gente é ser humano. Eu individuais, brinco, né? Como exato. Você, né? Eu como, eu faço xixi, faço cocô, eu durmo, faço atividade física, eu faço tudo isso. E, além disso, eu também cuido de outras pessoas, né? Cuido da família, cuido além da família. Então, eu sou uma cuidadora, Sim. né? De mim, mas se eu não cuidar de mim e se eu não aplicar a verdade que reverbera em mim, eu adoeço, né? Foi por isso que parar na medicina convencional não fazia o menor sentido para mim, porque não era a minha verdade. A minha verdade era a verdade de ir em busca da natureza, das ervas,
da antroposofia, com toda a sua gama de terapêutica, que se assemelha, para quem não conhece, se assemelha com a homeopatia. Tem medicamentos. Insumos, tem medicamentos, né? Que a gente manipula, enfim, e tem os que estão prontos em farmácia também. São fitoterápicos, não? São... Nesse sentido de serem feitos com plantas, mas Tá. com técnicas, né, de dinamização, enfim. Menos químicos. Exato. Tá. Não tem, né? São elementos da natureza. Existem elementos... por exemplo, a água que irriga tal planta, ela tem ouro nela. Então, é uma planta que foi cultivada no ouro ou na prata. Né? Tem uma medicação famosa da Veleda, né? Da antroposofia, que é o Bryophyllum, que é a planta, argento culta, cultivada na prata. Né? Então tem prata ali na água que serviu para cultivar. Por quê? Porque eu quero a vitalidade, e essa planta é extremamente vitalizante. De uma folha surge outra planta, então ela carrega em si a vida, a vitalidade, e eu quero levar essa vitalidade para o ser humano. Sim. Então a prescrição tem todo um sentido. Essas plantas falam com a gente. Ou existem medicamentos também que a gente utiliza de animais, né? Que também a gente pega essas características, faz todo um preparo, uma dinamização específica e, enfim. Sim. Então existe tanto medicamento para ser usado por via oral, para aplicar na pele, para injetáveis. Então, existem as terapêuticas antroposóficas, né? Por exemplo, os enfaixamentos, as massagens rítmicas, né? A musicoterapia, Sim. a euritmia curativa, que é todo o movimento corporal, a própria psicologia. É muito rico. Muito, é um campo, assim, muito rico mesmo. Eu vou te levar por um caminho agora. E quero te perguntar aqui, bem aqui agora na frente, sem a gente ligar depois, não, vou perguntar já, se você quer voltar aqui. Super! Para falar sobre pediatria, lógico, ebiatria, lógico, a sua medicina antroposófica, lógico, mas direcionada para um público que eu acho que é muito importante hoje, que está crescendo a cada dia aí, né? Os diagnósticos estão vindo cada vez mais, que são os autistas, TDAH, TOD, né? Acho que eu comentei com você que eu tenho uma amiga que tem um filhinho com TOD e hoje ela era profissional da saúde já e já está especializada nessa criança e nessa dificuldade. E se você pode dar só um resuminho, mas um resuminho, depois você vai voltar só para falar disso pra gente. Super bem. Isso pode ajudar os pais, porque a gente sabe que essas situações fazem com que os pais tenham muitas dificuldades, né, doutora Alessandra? Sim. Né? E esse público, né, com esses transtornos todos, eles vêm, assim, crescendo exponencialmente no consultório. E muitas vezes se faz o diagnóstico de uma criança, mas eu vou ver, na verdade, o diagnóstico já surgiu nos pais. E você vai achando. Então, assim, eu super estou já dentro desse meio. Todos os T's que eu falo, agora é a língua do T, né? TOD, TDAH, TEA, que é o autismo, e mais outros que virão por aí, né? Os transtornos de ansiedade também. Eu tenho vasta experiência, eu atuo, inclusive, com terapêuticas, tenho utilizado, inclusive, canabidiol, com resultados maravilhosos. E o canabidiol é incrível, não só nessas questões dos transtornos, mas dificuldades do sono, dor crônica. Então, é uma medicina... Os pacientes que têm a dificuldade da epilepsia? Da epilepsia, porque tudo começou mais com o uso, a utilização na epilepsia, aquelas epilepsias de difícil controle, né?
E aí foi se descobrindo, Mas estudando. foram nessas crianças ou não? Eu não sei. Autistas? É. Não necessariamente. Não. Só, às vezes, Tá. crianças com epilepsia, Tá. né? E aí abriu-se a utilização e foi vendo resultados maravilhosos, comprovadamente em estudos, porque, assim, a ciência embasa tudo, Sim. né? A gente não faz brincadeira, não. Então, eu tenho o maior prazer de vir aqui Por favor. conversar. Então, tá bom. Eu adoro isso. Você sabe que eu fiz um vídeo com a Ana Maria, Sim. que é a primeira intérprete de Libras autistas do Brasil. Ela é um orgulho, né? Bonitinho. Ela é um orgulho para os pais, Sim. para a irmã também, e para mim agora, que eu amei, sabe, conversar com ela, com o pai dela. Eu vou até deixar o link aqui, se você quiser assistir lá a nossa conversa com ela. Ela é incrível, né? Incrível. Ela dá palestras aí. E aí acabei me aprofundando um pouquinho, conhecendo outras pessoas, né? E é uma necessidade tão grande hoje. Muito, né? e assim, Muito tem grande. tantas coisas que eles nos ensinam. Eu aprendo muito com eles, né? O meu consultório é uma circular. Eu não tenho mesa que me separa. Tá. A minha mesa é uma mesa redondinha, porque Que o legal. redondo integra, né? Então é uma roda de conversa. Olha ali. lá, ela pensa até nisso, né? Até nessas coisas. Então é muito gostoso e eu tenho atendido bastante. E, inclusive, na minha pós agora de nutrologia, vou ter uma aula específica de alimentação para este público, né? Já atuo muito dentro da seletividade alimentar, que é uma das grandes dificuldades que as mães trazem com muita angústia, Sim. né? Enfim, é algo que faz parte da minha vida. O síndrome de Down também? Também, Também, né? também. Então, gente, ela vai voltar. Conseguiu. Obrigada. Eu que Deixa suas agradeço. redes sociais. Bom, eu tô no Instagram, @Alessandra Ribeiro Pediatra. Ali você vai achar uma série de vídeos, de colocações, de textos, inclusive o meu contato direto, contato com a minha assistente, tá lá. Mas se quiser anotar, é 11 99715 6719. E falei sem gaguejar, porque às Que vezes maravilha. esses números me atrapalham. É a coisa que eu mais faço. Você atende só São Paulo? Então, meu consultório fica em Cotia, mas eu já estou estudando também abrir uma sede aqui em São Paulo, por conta de pessoas me pedindo, né? Então, eu acho que eu vou ampliar. Por enquanto, eu em Cotia, mas eu já estou vendo de ampliar aqui em São Paulo também. Telemedicina no seu Sim, atendimento? atendo. Tenho pacientes no exterior, eu tenho pacientes na Europa e nos Estados Unidos. Olha que legal. Que, infelizmente, temos uma dificuldade que eu não consigo pegar, Sim. né? Mas é possível fazer consulta, sim. E pelo Brasil eu tenho alguns também. Perfeito. A pediatra perfeita. Ah, Obrigada, doutora. eu que Alessandra. agradeço, Obrigada eu mesmo, que viu? agradeço. Um beijo imenso a todos vocês. Obrigada, gente. Fica com Deus. Amém.